Dia 19 de jejum de dopamina, área escolhida, redes sociais. Hoje eu entrei no Facebook de novo para responder algumas pessoas que me mandaram naquele post que eu mandei no grupo que eu faço parte, do curso lá de fora que eu faço. Ou seja, responder não, é só curtir quem respondeu no post que eu fiz lá naquele grupo. Ou seja, eu falhei. Até agora 3 dias os quais eu caí rapidamente, mas caí em redes sociais. Isso é muito chato, muito desagradável. Amanhã eu vou ter que ser mais rígida. Mas é o que temos, né? Hoje o dia foi bom. Eu vi bastante vídeos na internet, no YouTube. Mais coisas específicas numa área que eu gosto bastante de estudar. Hoje eu pretendia dormir mais, não consegui, acabei acordando mais cedo e fiquei enrolando e perdi o sono. Mas as coisas correram bem durante o dia. Eu fiz meu exercício de apneia, acho que eu cheguei a falar contigo, né, que eu tô fazendo exercícios de apneia no seco ainda, porque não fui pra piscina e no lago eu não ia fazer um trem desse. Mas estou fazendo no seco, tem vários exercícios de apneia no seco, ou seja, onde você estiver, para quando você for para a água efetivamente. Tudo correu bem com a minha respiração hoje, durante o dia, exceto numa hora que eu fui caminhar com a minha filha. Ela tinha 2 aniversários, vida de mãe é assim, né? A gente tem que ficar é cheio de aniversário, de festinhas, não sei o quê. E ai, se você não levar essas crianças nesses aniversários. Aí fomos numa loja comprar o presente e eu resolvi ir andando. A loja fica mais ou menos 1,5 km, 2 km daqui de casa. É só descida para chegar, mas é só subida para voltar. E no caminho, quando eu estava caminhando bem devagar, afinal eu estava com uma criança, né? Me deu um pouco de desconforto no pulmão na hora de respirar. Aí eu falei, eita. E ontem e hoje era o dia que eu não queria tomar absolutamente nada, não queria usar nenhum tipo de medicamento. Afinal, hoje é meu dia de repouso absoluto. Chegamos na loja, escolhemos o presente. Eu queria uma coisa, né? Porque eu sou super a favor de dar livros ou quebra-cabeça. Para crianças, adultos, não me interessa, sempre vai ser livros ou quebra-cabeça. Só que não tinha um quebra-cabeça que eu gostei, eram muitas peças para uma criança que está fazendo 9 anos, né? Só tinha quebra-cabeça acima de 3.000 peças. Tá, tem criança que monta, deve ter, mas não quis arriscar. Até 500 peças, até 1.000 peças rola, mas mais do que isso eu tenho que conhecer a criança, saber se ela consegue montar isso. Aí eu preferi não arriscar. Aí eu falei, vamos para a livraria. Fomos numa livraria, também não tinha nenhum livro assim, eu não sei como é que é a didática dessas 2 crianças que estavam fazendo, didática familiar dessas 2 crianças que estavam fazendo aniversário, né? Não sei que tipo de literatura dão, né? Eu sempre procuro dar livros cristãos adolescente, porque se for dar infantil elas não leem mais, tá? Se você ainda acha que seu filho e sua filha de 9, 10 anos está lendo livro de criança, eles não vão ler, então eles não gostam, se interessa, sinto muito, sinto te informar, mesmo os cristãos. Então eu procurei alguma coisa, queria dar alguma coisa de adolescente, não achamos nada. Aí tinha uma loja de maquiagem infantil no shopping. Sim. E aí minha filha entrou lá, acabou escolhendo um batonzinho para cada uma. Eu sou contra a maquiagem, né? Para crianças, adultos, tudo. Salvo se for sair alguma coisa do tipo. Mas a gente sabe que nessa idade delas de 8, 9 anos, elas não querem ficar passando maquiagem para lá e para cá. São vaidosinhas no mundinho delas, né? Não são adolescentes ainda, mas gostam de ficar se maquiando, parecendo umas palhacinhas, que elas exageram. Mas assim, numa brincadeira, enfim, comprei o tal do batom para cada uma das. E voltamos. Aí eu tava segurando a minha cachorrinha, que eu levei ela, né, pititica.
Na hora de voltar, no meio do negócio, minhas pernas começaram a doer, minha respiração a travar. Eu falei, caracas, vai dar ruim aqui. E você levou as bombinhas? A bombinha, alguma coisa? Não, nem eu. Aí eu falei, vai dar ruim. Eu fui andando bem devagar. Aí fiz umas 2 pausas, respirei e fiquei triste, né? Eu falei, é possível que eu tô tendo que usar a bombinha no meu dia off. De bombinha, decidido por mim, tá? Porque recomendações médicas a bombinha de uso contínuo tem que ser usada, independente. Mas, enfim, fiquei triste. Consegui chegar em casa, sentei. E aí eu usei a bombinha de uso contínuo. Mesmo eu já tendo acalmado, mas uma coisa que eu noto quando meu pulmão não está bem, mesmo que eu não esteja com dificuldade para respirar, eu fico cansada. Vamos supor, eu tô respirando bem, não tem nada entupido, não tem catarro, não tô ofegante, mas aí as minhas pernas começam a ficar cansadas, eu começo a ficar com sono, as coisas não... parece que eu quero deitar e dormir. Aí eu sei que, infelizmente, é asma, né? Então, é muito triste isso, porque uma coisa... Você tá assim, outra coisa, você só vai ficando sonolento, querendo dormir. Então, ou seja, o oxigênio não está sendo bem absorvido pelas minhas células, mesmo não estando com dificuldade para respirar. Isso me deixa muito frustrada. Muito frustrada. Então, eu cheguei em casa, usei a bombinha e vida que segue. Fiz almoço pra lá, pra cá e fui estudar algumas coisas, ver outros vídeos. E aí cheguei num vídeo muito interessante, para dizer a verdade, muito triste. Um cara que fez um documentário em Las Vegas, sim, aquela cidade luxuosa, de cassinos, uma cidade que não dorme lá, porque lá é 24 horas, tem coisas para você fazer, tem tudo aberto, é uma cidade planejada para isso. Ela não é só cassinos, tem gente que mora lá. Tem até uma carnívora famosa que mudou pra lá, que é a Steak and Butter Girl, a Bella, né? Então ela mora lá. Então vida segue normal também, mesmo quem não é de cassinos. Mas o documentário não era nem sobre esportes, nem sobre cassinos, nem sobre cidade que não dorme, nem nada. Esse documentário é mostrando uma cidade, pode-se assim dizer, uma comunidade que vive subterrâneo dessa cidade. Tem o subterrâneo que tem lá, que passa embaixo dos cassinos, passa embaixo da cidade, vários lugares. É escuro, é fechado, não entra luz. Tem algumas partes desse lugar que tem abertura, né, para a cidade, mas aí a cidade, o governo põe grades e tem muitas pessoas que moram lá dentro. Tem pessoas que estão há mais de 10 anos morando lá dentro. Não tem luz, gente. Quando eu digo luz aqui, não tô falando de lâmpada. Tô falando, não tem luz. É escuridão total. Alguns têm uma lanterna, outros não têm nada. Ou seja, é o submundo do submundo do submundo. Tem animais que moram lá com eles. Tem muitos dejetos humanos lá, muita sujeira, muito lixo. Muita gente drogada. Provavelmente a maioria, né? E eu comecei a ver o vídeo, não é um tipo de vídeo que eu veria, ainda mais para descansar, um vídeo que eu veria para descansar seria de esportes ou alguma coisa do tipo, que eu gosto de corridas insanas, né, alguma coisa do tipo, ou alguma coisa carnívora bem interessante, sei lá, vídeos aleatórios, né. E eu comecei a ver e é muito bem feito, eu fui ficando triste, porque eu me lembrei daquele livro que eu li, lembra? O Reino dos Fantasmas, do Gabor, que fala sobre os vícios. E ele cita lá a comunidade que ele trabalha lá no Canadá, uma comunidade bem pobre, de pessoas abandonadas. Eles têm um bairro deles lá, acho que em Montreal, não lembro qual é a cidade. São escória da escória. Eles moram lá, os drogados, mas tem médico, tem assistência, mas deve viver em condições subhumanas, muita AIDS, tudo. Usam drogas muito pesadas, o governo dá auxílio, dá medicamento e
E ele relata nesse livro dele muito pesado a história de algumas pessoas, alguns pacientes que ele tratou ao longo desses anos que ele está trabalhando lá. E eu, quando li aquele livro, já achei pesado, porque imagina. E os bichinhos nem conseguem sair de lá. Às vezes que eles tentam sair, né, pegam um ônibus, vai para o outro lado da cidade, que não é esse bairro deles, eles são marginalizados, né? Tratam eles mal. Normal, né, gente? Se você vê um drogado caindo pra lá e pra cá, você provavelmente vai passar pelo outro lado. A gente tem medo, porque é inseguro. E eu e você sabemos que se eles estiverem querendo alguma coisa, eles podem fazer qualquer coisa para conseguir aquilo que eles são viciados, né? Então, somos só nós que somos preconceituosos? Ou será que é o medo porque alguns deles agridem, coisa do tipo, né? Ou às vezes eles nem querem agredir, mas a força do vício é maior. Então, são várias interrogações, assim, não dá pra gente julgar nenhum lado, nenhum outro. E aquele livro é um livro, na minha opinião, muito pesado, que mexeu muito comigo, mas me trouxe a realidade, assim, muito doente do ser humano. Porque ninguém tá ali porque nasceu e falou, quero ir para ali. Não. Ninguém é assim, né? Creio eu. Foi a situação da vida, são N fatores que levaram uma pessoa a ficar naquele lugar. Mas esse povo tem luz solar. Saem no sol, eles não moram debaixo da terra, numa escuridão total, há mais de 10 anos. Tá, a gente tem pouco tempo. E nesse vídeo ele vai mostrando com lanterna, né? E ele entra lá dentro, a equipe entra lá dentro com um cara que já foi morador desse lugar e saiu. Conseguiu sair, se restabelecer. E esse cara vai guiando ele assim nesses lugares. Você vê dejetos humanos, você vê, eu falei, né, animais, pessoas, tem gente que mora em barraca, tem não sei o que, tem muito lixo, muito entulho. Gente, nós estamos falando de escuridão total. Nem vou falar da alma, porque isso aí tá escuridão total mesmo. Mas escuridão, imagina, vai agora, fecha o olho, imagina você andando num lugar, vivendo num lugar, dormindo num colchão, ou não, numa barraca, ou não, num escuro total, há mais de 10 anos. Que perspectiva de vida tem uma pessoa dessa, gente? E ele entrevistou algumas pessoas, algumas mulheres, alguns homens, alguns senhores. Tinha bastante senhores. Só que às vezes nem é tão velho, mas pelo estado de vida, das coisas, você às vezes envelhece mais pela situação da vida, mas a gente já parou para pensar que existem seres humanos desse jeito. É algo que foge da minha concepção de... Gente, são pessoas aprisionadas. Teve um cara lá que mora lá, já também há mais de 10 anos, que ele fala, ele pergunta para todo mundo qual é o seu maior medo e tal. A maioria deles fala medo de que tem uns grupos que bate neles, ou então que rouba as coisas deles. Se tiver bicicleta lá, parece que bicicleta é bem valioso lá. Eles devem trocar por droga, não sei. Eles têm medo, né? São pessoas que não tem nada. Gente, não tem nada. Nada. E aí perguntou para um desses caras lá, ele tinha uma barraca, e ele tem até um cachorro que mora lá com ele, no escuro. E aí pra eles entrevistarem, aí você vê a pessoa, é uma escuridão total e fica a lâmpada, provavelmente, da câmera, né? A luz. E perguntaram pra esse cara assim, né? Você tem medo e tal? Aí ele, seu medo, aí ele falou que uma criatura que aparece lá, que magra, de braços compridos, não tem braços, nem perna, mas comprida assim, e que ele é mais escuro do que o lugar. Ou mais claro que o lugar, não sei. E que ele fica flutuando. Eu fico me perguntando, os que se dizem de Deus, eu inclusive, quem de nós tem coragem de ir num lugar desse?
Sair do confortinho da sua igreja. Peraí, tá escuro, né? Às vezes ela escurece. Quem de nós tem coragem de sair do confortinho do seu culto de manhã, de tarde, de noite? Geralmente são 2 cultos, né, no domingo. De fazer aquela obra social meia boca que a tua igreja promove com jantares para arrecadar dinheiro para ajudar algum lugar que tem condições, porque não mora num escuro desse. Ou que faz campanhas de oração para casar, ou para conseguir o carro do ano, ou para passar num concurso. Depois que eu vi aquilo ali, depois que eu li aquele livro primeiro, depois que eu fui vendo outras coisas, a história do David Goggins, que eu adoro, né, o livro dele de ler, e depois que esse negócio que eu vi hoje, são pessoas totalmente esquecidas. Cadê os missionários da igreja, das igrejas, para ir num lugar desse? Ai, Deus não me mandou. Deus mandou eu pregar aqui para esse evangelho, para essas pessoas ricas, bem-sucedidas, para eu falar numa igreja com milhares de pessoas lá dentro. Tô menosprezando quem faz isso não. Pra dizer a verdade, porque uma pessoa dessa não desce num lugar desse. Não sei nem se eu desceria. Você desceria? Mas eles saem de vez em quando, afinal não tem comida lá dentro, eles precisam comer. Eles saem, pegam lixo e comem lixo. Eles não são registrados, eles não têm identidade, não tem nada. Eles são escória. Se a polícia pega eles lá em cima, afinal é uma cidade turística, eles prendem eles, somem com eles. E você querendo ir pra África fazer missões. Eu pelo menos era sincera. Antes eu falava, eu quero ir pra... Como é que era o país que eu queria ir? Aquele país que saía as bandas de heavy metal. Finlândia, Vou pregar lá pros loirões bonitões de cabelo grande e olhos verdes. Que eu não tô falando que não tem diabo não, tá? Lá tem também, deve ter até pior até. Quanto mais frio, eu não tô falando de clima, quanto mais ateu o lugar, pior é. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que não têm esperança nenhuma, não tem mais nada na vida deles. Eles existem. É muito triste, isso mexeu comigo. Muito. Muito parecido com aquele livro que eu li. E eu e você gastando fortunas em Monjaro, porque não consegue fechar a bosta da boca e parar de comer feito um doente. E tem pessoas que comem o seu lixo. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar nisso, gente? Que tem pessoas às vezes que pegam um absorvente sujo, mulheres, sei lá. A gente tem que parar pra pensar nisso. Porque eu achei que eu já tinha ouvido falar do pior. Que era daquele do Gabor lá, que fala do reino dos fantasmas famintos, o reino dos vícios. Eu achei que não tinha visto situação pior do que aquela lá daquele cara que convive nessa sociedade. Agora eu vi que existem pessoas que moram no absoluto escuro. Moram. Nem de dia, porque eles não entraram lá à noite não, eles entraram de dia. Nem de dia tem luz. Aquele lugar é escuridão total. Cara, eu fiquei triste. Fui no aniversário, foi muito bom, conversei lá. Na hora que não tinha ninguém, porque afinal era a festa da minha filha, eu era a única da minha filha que conhecia ninguém lá, só a aniversariante, os pais da aniversariante, porque ela não conhecia mais ninguém. Mas não é problema pra mim não, que eu sento e faço amizade numa boa. Mas foi uma coisa que eu tava digerindo, porque eu tava assistindo vídeo lá.
Botei a legenda em inglês, fiquei assistindo lá e a festa acontecendo e era um aniversário de crentes. Então eu fiquei olhando e fiquei me perguntando, que merda. Já parou pra pensar que um dia eu e você vamos, falando pros crentes agora, se bem que isso transcende os crentes, tá? Isso vai pra todo mundo. Nós vamos ter que prestar contas do que a gente fez, ou pior, do que a gente não fez, porque a gente não queria sair do conforto do que a gente está acostumado. Tem pessoas, como eu falei, que tá comendo o seu lixo. Cara, muito triste. E você dando Ritalina pro seu filho porque ele é muito agitado, porque você não tem a capacidade de arregaçar as mangas e mudar a alimentação e o estilo de vida do teu filho. Tem gente dando antidepressivo para adolescente, mas é incapaz de tirar o celular, tirar a tela e obrigar o adolescente a ir tomar um sol, a fazer uma atividade física junto com ele, a ler um livro, a tirar a televisão, o celular. É incapaz. Prefere tacar antidepressivo, remédios, mas dá o celular novo para criança, para o adolescente, para criança e para adolescente. Dá roupas novas, compra McDonald's, compra pizza, dá cartão para ele. Leva ele para festinha, busca para festinha. Mas você tá aí, mexendo no seu TikTok, Instagram, Facebook, sei lá mais o que você vê, YouTube. Mas você tá muito cansado, a vida é muito corrida. Mas você vai lá, junta seu dinheiro, ou se tiver muito dinheiro, você vai lá comprar Monjaro para você se aplicar. Você vai lá no mercado comprar as porcarias para os teus filhos e marido e esposa, sei lá, comerem. Você dá televisão e celular para todo mundo, você paga essa conta. Você leva para festinha, busca para festinha. Você é incapaz de deixar teu filho arrumar a cama, obrigar ele a arrumar a cama, cozinhar e lavar a louça. Trabalhei muito para meu filho não ter que lavar nenhum prato, já ouvi isso. Minha filha não vai lavar nada nessa casa porque ela não é empregada de ninguém. Já ouvi isso. Desse jeito. E falei, tu se prepara. Tu se prepara porque tu tá criando, pro que você tá criando, porque você não vai conseguir lidar com o que você tá criando. A gente tá muito ruim. E tem gente vivendo numa escuridão total. Gente, o que é isso? Porque eu e você ainda podemos mudar. Eu e você podemos criar vergonha na nossa cara e ser mãe e pai de verdade, não essas bosta que parece ser legal, mas não é, porque eu sei que você não é, porque eu sei que você é um frouxo com teus filhos, porque eu também já fui. Então eu enxergo o outro. Já que eu já fui, eu enxergo o outro. Enquanto eu e você estamos sendo uns bostas com os nossos filhos e conosco mesmo, porque a gente está se permitindo. Eu mereço, eu trabalho tanto, eu mereço esse chocolate, eu mereço esse bolo, eu mereço esse açaí. Sai daí, gato. Eu mereço, eu trabalho tanto. Ai, eu não aguento mais essa criança, não aguento mais esse adolescente. Tem que botar na terapia, tem que botar no psiquiatra, tem que dar remedinho. Mas eu tenho que levar ele pra festinha. Ai, mas coitada, a vida é tão sofrida. Tá escuro de novo. A vida é tão sofrida. Ai, imagina se eu vou dizer não pra esse mini ditador aqui de casa, ele vai traumatizar. Cuidado. Você pode estar criando um futuro que vai morar numa escuridão daquela lá. Ninguém nasce porque decide ir pra lá. É um remédio que toma e vicia, é uma droga que usa e vicia, é um abuso que sofre, às vezes, algum parente que toca, a vida acaba e a pessoa vai para as ruas.
Não sei se aqui no Brasil alguém mora num lugar daquele estilo. Acho, não sei nem se quero saber. Deve ter. Num lugar que você não enxerga nada. Mas aqui no Brasil tem muita gente drogada no meio da rua que não era pra estar ali. Que vem de uma família boa. Boa. Ai, não, mas eu tô dando o melhor pro meu filho. Não, você tá estragando essa bosta dessa criança. É melhor os nossos filhos serem tratados, ou seja, educados, disciplinados, e nós sermos duros, e ouvir que a gente é chato, que a gente não presta, e ser rígido com eles, mas dar amor a gente, eu e você, do que você ser um frouxo com essa criança, esse adolescente, e ele cair no bicho lá que fica flutuando sem braço, sem perna e faz coisas com eles lá. É um demônio. E o cara falou, são demônios, aqui é cheio de demônios. O morador, não posso nem dizer de rua, porque ele não tá na rua, o morador do subterrâneo disse, ele falou que é cheio. À noite você escuta as vozes e eles chamam a gente pelo nome. Eu tô muito abalada. Mas eu que me trate, né? Eu que me conserte, porque o mundo é esse, meu bem. Adão e Eva saíram de lá, o pecado entrou e é disso pra pior. Só que eu e você estamos alienados com relação ao pecado, com relação ao mal neste mundo. Estamos vivendo um ponto da carochinha, um mundo de Poliana que não existe. Cai na realidade. Você está gordo porque você está comendo o que não deve. Você não está dormindo porque os seus hormônios estão desregulados e você está estragando ainda mais vendo vídeos de madrugada, telas de madrugada. Seus filhos estão acelerados, depressivos, ansiosos, TDAH e autistas porque você não põe disciplina, não põe ordem porque você tem medo de encarar a realidade. Você está com dores musculares porque você não faz atividade física nenhuma decente, quando faz errado. Para se mostrar, tirar foto ou para poder comer porcaria no final de semana. Você está com problema de álcool porque você está afogando as suas frustrações nesse final de semana que você bebe. Sua cerveja, seu whisky, seu sei lá o que. A sua mente está cansada e você não está prestando atenção porque você está tomando esse antidepressivo que você jura que precisa, que não vive sem. A gente tem que encarar a realidade como ela é. Só vai haver mudança quando você encarar a realidade como ela é. E eu volta e meia encaro. Volta e meia paro e falo, que merda é essa que tá acontecendo? Desculpa os termos. O que tá acontecendo comigo? Por que minha vida tá desse jeito? Porque eu fiz ela ficar desse jeito. Eu. Por que sua vida tá desse jeito? Porque você fez a sua vida ficar desse jeito. Ai, Marcela, você não sabe a minha história pra trás. O pra trás ficou, coisas novas se fizeram. Jesus fala isso na Bíblia dele que você ignora, que você não lê. Que você vai lá sentar a bunda na igreja no domingo e acha que tá batendo ponto e tá maravilhindo. O tempo tá passando pra mim e pra você. É muito triste, gente. Nós estamos falando de escuridão total. Essas pessoas não são diferentes de mim e de você. Não são. Uma boa noite, amanhã espero estar melhor, mas eu tô abalada. Boa noite, tchau.